Hoje nós vamos conhecer um exemplo diferente de empreendedorismo, mas que foi reconhecido já 2 vezes pelo Sebrae Nacional. Nós vamos conversar com a Sheila Higler, uma curitibana, foi funcionária pública de nível superior na área de pedagogia durante um bom tempo e chegou no momento da vida que ela queria abrir o próprio negócio. E ela vai contar essa história para a gente, como é que foi essa procura que terminou na criação de uma agência de relacionamento ou agência matrimonial. Sheila, é interessante lembrar, em primeiro lugar, esse conflito que as pessoas enfrentam quando querem criar um negócio próprio e às vezes a pessoa fica 1, 2 anos pensando e é difícil saber exatamente o que vai fazer agora, porque se você errar, você vai perder dinheiro, vai perder tempo. Exatamente. Você passou por isso. Sim. Agora, eu queria abrir alguma coisa que nem eu sabia o quê. Daí, o que eu fiz? Eu fui procurar um consultor empresarial e eu disse, olha, eu quero abrir uma empresa que não seja na área de alimentação nem roupa e que eu esteja em contato permanente com pessoas, que é o que eu sei fazer, né? Que eu trabalhei em várias áreas, em recursos humanos. Daí, quando ele falou em agência matrimonial, na hora eu achei que tinha tudo a ver comigo. Foi uma relação muito grande, né? Foi. De possibilidades. Mas na época, que você viu. Todo mundo dizia que eu era maluca. Os psicólogos, amigos diziam, quem é que vai na tua empresa? Todo mundo dizia, como que você vai abrir isso em Curitiba? A gente nunca nem ouviu falar em agências no Brasil, acho que existiam umas 2 em São Paulo, e numa cidade como Curitiba você vai abrir uma agência. Uma cidade mais conservadora, sim. Achavam que o curitibano teria vergonha de chegar até lá, por exemplo. Exatamente. Sabe que no início vinha pessoas de táxi para o carro não ser identificado, de óculos de sol, veio uma mulher com peruca de outra cor, mas o pessoal começou a vir, né? Isso que é importante. E aí, quando você sentiu que poderia dar certo? Foi muito tempo de expectativa a partir da abertura? Porque vamos lembrar, você está fazendo um aniversário, né? 22 anos de trabalho já. A princípio, eu ia trazer franquia de fora. Daí, quando nós fomos procurar algumas franquias na Europa, eles disseram que eu tinha que adaptar para os moldes brasileiros. Então, eu teria que montar uma agência usando o nome deles, mas uma coisa totalmente diferente. Daí existiu uma empresa em São Paulo que vendia franquia, nós fomos para lá, conversei umas 2 vezes com eles, cheguei até assinar o contrato de franquia e o meu marido dizia, não vai dar certo, isso não vai dar em Curitiba, olha como eles atendem as pessoas, o valor que eles cobram é diferente em São Paulo e em Curitiba. Daí eu fui para lá e rescindi o contrato. Daí eu não ia mais abrir minha empresa, eu ainda estava trabalhando no serviço público e me ofereceram um cargo elevado para assumir. Daí a dona dessa franquia comprou uma página num jornal de Curitiba falando que o meu era o melhor perfil para abrir uma agência. Daí meu marido dizia, Sheila, por que você não abre? Você não precisa de ninguém. Daí eu contratei psicólogos, advogados e levei 9 meses para montar a agência. Você criou, então, o seu próprio modelo. Você já conhecia, tinha conversado com muita gente? Mas eu não sabia nem como funcionava uma agência. Apesar de eu ter ido para São Paulo, só depois que você pagasse que ela te mostrava como é que era a agência, né? Então, eu montei nos meus moldes mesmo. Como é que foi o começo? Olha, no começo eu sempre agradeço a imprensa que me cobriram, que deram a maior força. E no dia 2 de abril, eu fiz um almoço para a imprensa para falar do novo trabalho, que era uma coisa inédita em Curitiba. E já começaram a aparecer os clientes. Eu comecei a dar entrevistas e os clientes começaram a aparecer. Perdi muito dinheiro como empreendedora, perdi verdadeiras fortunas em coisas erradas que eu fiz, principalmente na mídia. Tudo que existe de mídia, eu acho que eu fiz. E eu contratava uma empresa que me indicava assim como uma das melhores empresas do Paraná. Só que eles diziam, nós nunca trabalhamos com uma agência de casamentos. Daí não dava certo, acabava contratando outro, eu perdi muito dinheiro, sem saber o que fazer para divulgar a agência, e as pessoas que eu contratava também não sabiam. É que o seu negócio era diferente do que as agências de propaganda sabiam fazer. E até que sabem, porque
até hoje, depois que eu me cansei de jogar dinheiro fora, hoje eu tenho uma equipe que eu mando até para cursos e nós fazemos tudo, as propagandas, escrevemos, fazemos tudo dentro da nossa empresa. E aí está um aprendizado importante, né? Porque você tem que falar do jeito que o seu público entende e onde é que seu público está, como é que você vai chegar naquele público. Sabe que agências às vezes faziam propaganda, escreviam a propaganda e colocavam nas rádios. E ficava assim 1, 2 meses sem vir cliente. Daí um dia minha secretária foi para a faculdade e disseram para ela, vocês saíram da rádio? Eu disse, não, porque a gente não ouviu mais. Daí que eu descobri que conforme era propaganda, se não falasse a nossa linguagem, as pessoas não entendiam. Então, inclusive o nosso site, eu já mudei 4 vezes o meu site e não aconselho os empresários mudarem radicalmente. A gente dizia, tá antiquado, tá feio, até o nosso primeiro, há 22 anos atrás, era lindo, depois ele era todo cor-de-rosa. Então, nós fomos mudando, fizemos já 4 sites diferentes, e o que a gente percebeu que caiu o movimento porque não tinha mais identificação. Agora, a identificação, a leitura imediata, a primeira impressão. Então, eu não mudo mais minha logo, mesmo que digam que está ultrapassada, as cores do meu site, eu não mudo mais, porque assim já tem aquela identificação. E, a partir disso, a resposta começou a acontecer, porque você tinha que ter homens e tinha que ter mulheres. Mas você sabe que já no primeiro mês eu já tive clientes. Não tanto, né, como hoje, mas já tinha clientes. E a gente tentava, assim, levar de uma maneira. Uma vez, por exemplo, veio uma moça que ela não quis sair com o moço que a escolheu. Eu não tinha outros clientes para ela. E ele era uma pessoa muito bacana. Eu digo, olha, saia com ele. Se você não gostar, eu te devolvo o teu dinheiro. Ela saiu, eles estão casados há 17 anos. Mas o que deu para você esse palpite, essa intuição? Você sabe que se todo mundo aceitasse minhas intuições, o nosso número de casamentos seria muito maior. A gente, já com a experiência, né, e com esse tempo todo eu lidando com pessoas, eu olho, assim, eu já sei quem combina com quem. É uma pena que nem todo mundo aceite, porque o homem é visual. É isso que eu ia te perguntar, a diferença do homem para a mulher. Sim. Homens e mulheres são totalmente diferentes. Eu sempre brinco que o segredo de um relacionamento é entender essas diferenças, né? Agora, os homens são visuais. Se você me perguntar, nesses 22 anos, o que é uma mulher bonita para um homem, eu não sei. Uma mulher, você mostra o cadastro com as fotos de uma mulher. Para um cliente, ele disse, não tinha ninguém mais bonita para se me apresentar, que mulher feia. Se mostra para outra, ele disse, nossa, essa é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Então, bonito é aquilo que os olhos do homem veem e acham bonito. Eu não sei te dizer o que é uma mulher bonita nesses 22 anos. E para a mulher, você conseguiu fazer a leitura? Veja, as mulheres, 10% são visuais como o homem, mas 90% estão mais preocupadas com o caráter, com a idoneidade, elas leem o questionário das pessoas e veem como ele se porta, o que ele pretende. Então, as mulheres não têm esse problema visual como os homens. Sheila, com o tempo você passou também a oferecer o coaching, quer dizer, um aconselhamento de relacionamento. Como é que surgiu isso? E não acaba sendo algo parecido com o trabalho psicológico? Sim, veja, o coaching é diferente. Você faz com que a pessoa chegue ela mesma, se descubra e saiba o que ela quer, onde ela está falhando, como ela vai consertar. Às vezes as pessoas não sabem o seu valor e através do coaching de pensamentos positivos, a gente mostra para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu tenho muitos casais que vinham me procurar porque estavam se separando. Então vinha assim, um homem contar a vida dele, depois vinha todo mundo que veio conversar comigo, os casamentos não terminaram. Porque, às vezes, eu dizia, você só vai mudar de endereço, não existem pessoas diferentes do que você quer. Então, isso ajuda muito as pessoas que estão se separando, pessoas que não sabem mais como se relacionar, não sabem como chegar no outro. A ideia, quando você falou isso, me lembra assim, da questão que você já comentou uma vez, que é a idealização. As pessoas, às vezes, pensam que você vai poder trazer alguma pessoa de acordo com aquela expectativa. Tem pessoas que
têm uma expectativa tão alta que se elas não baixarem a expectativa, elas não vão conhecer ninguém em nenhum lugar do mundo. Né? Outro dia desses, até uma senhora que está com 70 anos, nunca teve ninguém, veio na agência, e lógico que também não saiu com ninguém. E ela disse, a culpa é que eu estou sozinha da par ideal. Eu digo, não, a culpa é tua, porque você nunca teve ninguém que está com 70 anos. Ela nunca se relacionou com ninguém, mas tem pessoas que acham que vão lá um ano, se não der certo, a culpa é nossa. Né? Você apresenta um monte de gente, elas não querem sair com ninguém ou põem defeito em todo mundo e não saem. Mas o que muitas mulheres repetem, que está faltando homem, tem um fundo de verdade? Tem. Os homens vão morrendo mais cedo e vai ficando um excedente muito grande de mulheres. Antigamente, até tinha uma demógrafa da USP que fazia o gráfico de solidão, daí as mulheres entrarem em depressão, ela mudou gráfico para casamentos e é uma coisa assustadora o número de mulheres mais velhas que tem para cada homem. E eu faço volta e meia, umas 3 vezes por ano, pesquisas no IBGE. Uma vez saiu de São Paulo, quantos homens com mais de 65 anos tinha em cada bairro de São Paulo e quantas mulheres? É uma coisa assustadora. Então, nas faixas jovens, até não falta tanto homem, porque muitas mulheres solteiras têm sim que casar com homens divorciados, porque não tem mais homem solteiro para todas as faixas etárias. Mas quanto maior a idade da mulher, menos chances ela terá de encontrar um companheiro, porque tem, sei lá, 50 mulheres para cada homem ou mais. Então, eles realmente escolhem muito. A internet te assustou? Quando começaram as redes sociais, as pessoas acreditavam que aí o relacionamento ia ser mais rápido, mais automático até? Olha, no início caiu bastante, agora não mais. Inclusive, uma clientela enorme que eu atendo são as pessoas que estão na rede, se incomodam, têm problemas e daí vêm se cadastrar na par ideal. O que pode acontecer, por exemplo? A pessoa ser enganada, não ser exatamente aquilo que aparece? Exatamente. Porque, evidentemente, na internet cada um diz o que quer. Eu tive um cliente que ele veio do aeroporto direto se cadastrar na par ideal. Ele disse, é um segredo que só você vai saber. Ele se cadastrou e era uma agência online, não era nesses sites que ainda tinha que pagar e mandar documento. Ele se cadastrou e foi conhecer a futura pretendente em São Paulo. No primeiro final de semana, os dois saíram, ele achou linda. Foi na outra semana também para São Paulo, daí convidou ela para subir no quarto dele no hotel. Na hora H não era uma mulher, era um travesti. Então, os riscos aí acontecem. Acontece. E de outra parte, então, quando a gente fala no relacionamento, no trabalho que você realiza, como é que é essa checagem para problemas parecidos não acontecerem? Para você saber com quem você está lidando? Veja, as pessoas vêm e primeiro passam por uma entrevista comigo. Tem pessoas que eu já nem cadastro, eu digo, olha, não tenho ninguém no teu perfil, mas entra, porque vem pessoas totalmente desestruturadas que você não pode ter lá, porque não vão ser boas companhias para ninguém. Depois as pessoas passam, quando elas se cadastram, elas de novo passam por uma entrevista comigo e com o psicólogo. Às vezes as pessoas têm que ser encaminhadas para um tratamento, porque elas não estão bem e não vão conseguir conquistar ninguém. E tem pessoas, nós temos um contrato jurídico, que é válido por 12 meses. Neste contrato está bem claro que se a pessoa mentir ou omitir, ela vai ser desligada e até processada. E as pessoas têm que trazer uma série de documentos. Identidade, CPF, se forem separadas, o documento da separação, no caso de viúvos, o atestado de óbito, solteiros, a certidão de casamento, comprovante de renda e de residência. E a gente checa isso. Isso pela questão da responsabilidade que a agência tem com o seu cliente. Inclusive, a gente checa até criminalmente se a pessoa não tem nada. E as fases, Sheila? As pessoas, às vezes, em momentos da vida, dificuldades, a pessoa, como se diz popularmente, está fora da casinha. Como é que você identifica para que isso não venha a ser um problema? Veja, se a pessoa se cadastra, às vezes a gente é até obrigada a cadastrar a pessoa, mas depois a gente chama, devolve o dinheiro e diz, olha, eu não tenho ninguém no teu perfil.
Mas é possível perceber, você já tem experiência para isso, né? A gente porque, percebe. Afinal, cada um com seus problemas. A Não, pessoa eu não estou está lá, dizendo não de vai querer mais problemas problema. normais, né? Mas tem pessoas que são totalmente desestruturadas, né? Então, a gente não pode tê-las, por isso que até hoje eu tenho psicólogo, né, que às vezes eles chamam mais vezes para conversar, até a gente chegar num consenso se a pessoa pode ou não ficar lá. Qual o perfil mais comum das pessoas que te procuram? Em faixa etária, como é que dá para dizer o que é mais comum? Eu tenho hoje clientes cadastrados de 24 a 82 anos. Por que tão cedo? Os moços hoje vêm assim aos montes na agência e eu não posso cadastrar moços jovens de 25, 26 anos, porque eles querem moças mais jovens, na faixa de 22, 23, e eles alegam que hoje as mulheres não querem mais um relacionamento sério nessa idade, não querem namorar. Já tentamos fazer assim campanhas para atrair essas mulheres e elas quase não vêm, elas realmente estão preocupadas em se formar, fazer sua pós, comprar seu apartamento, seu carro. Quando elas estão bem estabilizadas, com 30, 30 e poucos anos, daí sim, vem uma legião de mulheres solteiras, inclusive, bem-sucedidas, que daí elas querem casar. Você ainda sente algum resquício do constrangimento que possa atrapalhar a presença lá das pessoas terem o constrangimento de ir até uma agência? Sim. As pessoas ligam, morrem de medo de vir, as pessoas dizem, se não conta para ninguém, lógico, que o trabalho é sigiloso. E as pessoas, mesmo quando casam, elas contam para uma irmã, para a melhor amiga, ninguém fica divulgando, eu casei pela par ideal. E você tem o cuidado para a pessoa não ser exposta, né? Para a pessoa não ficar lá encontrando com outras, sim, né? Que pode eventualmente exatamente. Ficar com vergonha. Então, veja, a gente só atende com hora marcada, a gente nunca marca 2 clientes no mesmo horário. Se encontrarem lá fora, já aconteceu de se encontrarem na rua, porque um chegou antes, outro chegou atrasado. Então, mas dentro das nossas dependências, ninguém se encontra. Tanto que nós tivemos que mudar da nossa sede temporariamente, fomos procurar uma casa que tivesse 3 saídas. Então, as pessoas ficam nas salas, elas batem quando elas terminam de preencher, vai um funcionário, acompanha ela por uma saída que não tenha ninguém vendo. E como é que funciona a escolha? Você tem um cadastro, por fotografia? Como é que a pessoa vai saber quem ela vai escolher? Pelas entrevistas, pelo questionário. Então, daí a gente vê quem que combina com quem. Então, por exemplo, alguém me pede, eu quero uma moça que seja solteira, da mesma religião que a minha, que tenha 3º grau, que queira ter filhos, mora em Curitiba, não fume, uma série de coisas. Nós selecionamos as pessoas nesse perfil, mas eu sempre digo, um tem que ler atentamente o questionário do outro, que se tem coisas que incomodam e eles não vão conseguir conviver com aquilo, não adianta nem sair, porque é uma ilusão achar que um muda o outro. Né? Então, por exemplo, veio se cadastrar uma cliente jovem, essa tinha acho que 28 anos, ela disse, olha, eu sou alérgica a sol, areia, eu jamais vou para a praia. O homem que gosta de praia, não adianta ele me escolher. Então, é aí que entra você, né? Então, quem gostar de praia, não vai nem sair com ela. Você acredita realmente, você falou que não se muda, as pessoas não mudam. Você acredita realmente que não vale a pena, então, a pessoa insistir se for muito diferente? Não, veja, eu tive um empresário que ele veio se cadastrar e ele colocou que toda sexta-feira ele ia para a praia, ele estava numa fase da idade dele que ele não abria a mão. Ele ia sexta-feira e voltava domingo à noite, ele gostaria de ter uma mulher que também curtisse isso. As 3 primeiras que saíram com ele, eu adoro praia, é uma maravilha. Depois de um mês e pouco, elas terminaram com ele e vieram reclamar. Aquele chato vai todo final de semana para a praia. Eu digo, gente, estava no questionário dele. Eu avisei, achei que eu ia mudá-lo. Ele casou com a 4ª, que ele saiu, né? Que também gosta de praia. Então, tem coisas, quando a pessoa diz, eu não abro mão de tal coisa, tem que achar alguém que também goste daquilo. Por isso que os relacionamentos dão mais certo. Você tem já uma ideia do número de pessoas que você facilitou? Até o ano passado, nós fizemos 4.500 e acho que 3
4.500 casamentos. E dessas 9.000 pessoas pessoas atendidas, então. E dessas pessoas o número de separação foi mínimo. Eu acho que 52 ou 58 casais se separaram e todos voltam para a par ideal. E voltam de novo. Quer dizer que não foi por causa da par ideal, sempre um ou outro, os dois voltam. Eu já tenho clientes casados pela segunda vez. Nós temos um intervalo, estamos hoje aqui falando sobre esse modelo novo de empreendedorismo que implantou aqui no Paraná, a Sheila Higler, que é a Par Ideal, uma agência de relacionamentos, de casamento, de coaching, aconselhamento das pessoas. Já voltamos. Hoje estamos conhecendo, na área do empreendedorismo, o trabalho de Sheila Higler, que está completando 22 anos, criou a Par Ideal, uma empresa de relacionamento, ou uma agência matrimonial, como é mais conhecido esse setor. Sheila, empreendedorismo, você chegou numa solução, né, para a sua vida, inclusive, porque você é feliz fazendo isso e também se sente bem porque ajuda a tantas pessoas. Quando alguém vai pensar em abrir um negócio, o que ela deve pensar? O que você aprendeu? Eu aprendi que a gente só deve abrir aquilo que a gente realmente gosta e não ir atrás do que o mercado diz que dá dinheiro. Tem que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente confia e a gente tem que dominar a área. Não adianta qualquer pessoa abrir que não tenha nem conhecimento do que é, quais vão ser as dificuldades, tanto que todo ano abrem agências em Curitiba e fecham. E de que forma você se adaptou? Porque você tinha que se adaptar a uma nova realidade, né? Você estava praticamente condicionado àquele trabalho de servidora pública. Como é que foi esse momento? Porque daí vem a incerteza, você não sabe se vai dar dinheiro no fim do mês, se vai dar prejuízo. Lógico que teve meses no início que a gente tinha prejuízo, né? Não vou te dizer que não aconteceu isso. Mas eu dizia, não, vai melhorar, vamos continuar, fazemos modificações na empresa, a gente está sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando, vendo o que acontece no mundo inteiro na área de relacionamento para aplicar dentro da agência. O curitibano, dá para dizer o que mudou? 22 anos, de lá para cá, há uma crença que o curitibano mudou muito e ficou muito mais parecido com outras grandes cidades, porque muita gente fora veio para cá, né? E que os costumes teriam mudado. Veja, nos meus primeiros anos eu só tinha pessoas de mais idade, eu não tinha jovens. Eu acho que não passava na cabeça de uma pessoa jovem ir numa agência de casamento. Hoje, a minha clientela de pessoas jovens, solteiras, até os 35, 36 anos é imensa, coisa que antigamente não acontecia. Depois, o curitibano, eu acho que já mudou, porque a metade da nossa população de Curitiba não é mais de curitibanos. Então, essa influência também das pessoas que vieram de outros estados mudaram um pouco a cabeça do curitibano. Quando você fala de relacionamento, de gosto pessoal, isso é algo muito, muito, muito particular. Sim. E você encontra, às vezes, a pessoa que você considera, popularmente se falaria, pessoa enjoada? Quer dizer, ninguém está bom para aquela pessoa? Às vezes a expectativa da pessoa é tão grande que ninguém serve. Eu tive uma cliente que disse que adorou um moço que ela saiu, mas não ia ficar com ele porque o óculos, não gostou do óculos. Eu tive uma outra que disse que não gostou da cor da meia. Então, essas pessoas não vão casar com ninguém, porque elas exigem tanto, elas querem uma perfeição que não existe. Né? Ninguém é perfeito, eu sempre brinco com os meus clientes, todo mundo tem defeitos, qualidades. Se você não conseguir aceitar os defeitos das outras pessoas, você nunca vai se relacionar com ninguém. Nós estamos no planeta Terra, não existe perfeição. E você já falou isso em outra entrevista, né? Você não fabrica pessoas, né? Essa frase é muito boa. Você chegou uma cliente e disse, olha, eu não quero o meu dinheiro de volta porque eu não quero mais ficar na agência. Eu digo, o que aconteceu? Mas você está me apresentando pessoas comuns como as que existem na rua. Eu digo, mas aqui não é uma fábrica que você vai me dizer como é que você quer. O que é que funciona em relação à intuição? Você disse que hoje você já tem uma facilidade de saber quem tem real chance de gostar do outro que você vai apresentar. Qual é a leitura que você faz? Hábitos familiares, personalidade? Tudo. Da primeira conversa, quando a gente conversa, as pessoas geralmente se abrem muito. Eu acho interessante que eu tenho clientes que dizem, olha, o que eu vou te contar, nem meu psicólogo ou minha psicóloga sabem.
Então as pessoas, o bacana que eu acho que é o acolhimento que nós fazemos, as pessoas se sentem muito à vontade lá dentro e acabam contando o que elas fizeram de errado, como elas querem a nova pessoa. Daí você conversando com todo mundo, você já sabe quem que se vai apresentar para quem. E com relação ao aconselhamento, coach, o trabalho que você realiza, que é uma fase nova da empresa, Sim, também essa atividade. Às vezes... Você acha que tem gente que está faltando para ela uma orientação, é se situar com relação ao mundo? Eu pensei em fazer isso porque várias pessoas vêm lá conversar comigo, contar os problemas que estão tendo com o seu parceiro ou com a sua parceira, e não é nada de uma coisa que não possa ser resolvida em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem feito esse trabalho para reconciliar casais também. Com relação à inibição, por exemplo, moços ou moças que não têm coragem de conversar? Eu tive um cliente que ele se separou, ele dizia, eu não sei mais como conversar, como é que eu faço? Então, e também ele disse que estava acima do peso. Então, nós fizemos um trabalho de coaching, ele entrou na academia, ele foi numa nutricionista, daí começou também a se sentir mais confiante, melhor. Daí nós fizemos estratégias de como ele se aproximar das mulheres antes de sair com as nossas clientes. Eu vou na fila do teatro, eu posso conversar com alguém? Então nós fizemos uma série de coisas. Depois da 6ª sessão ele já estava muito bem e ele vai casar agora o mês que vem. Então muitas vezes o que a pessoa precisa é uma visão externa, alguém que consiga olhar para ela e dizer o que ela tem que fazer. Sim, porque sim. E ela mesma vai chegando à conclusão, né? Ela mesma vai chegando através do coaching, que a gente trabalha com pensamentos positivos para a pessoa se redescobrir como realmente ela é e confiar nela. O coaching faz com que a pessoa se descubra e confie nela. É interessante porque quando a pessoa está deprimida, geralmente ela se abandona, né? Questão de peso, essas coisas todas que você falou, assim, a pessoa se abandona. Sim, e a gente faz esse trabalho até antes da pessoa se relacionar com alguém. Então, aquela pessoa que não está conseguindo se relacionar, ou mesmo casais que estão pensando em se divorciar, porque o divórcio é contagioso. Às vezes, eu já tive mulheres que as amigas se divorciaram, fizeram a cabeça delas, elas se divorciaram e depois se arrependem. Então, o divórcio contamina quando pessoas que só se dão com pessoas divorciadas acabam se divorciando e depois se arrependem. Então, a gente também dá essa orientação. E esse trabalho também você faz, eventualmente, não que seja para procurar não tem nada relacionamento, a ver, não, mas para a pessoa não é se um achar. trabalho da agência, mas para a pessoa se achar, isso na área de relacionamento. Porque que você a também gente tem faz. psicólogo na sua equipe. Tenho. Tá certo. Sheila, parabéns pelo aniversário, pela boa ideia que você teve, 22 anos, olha, 9.000 pessoas atendidas, já valeu aí o trabalho realizado. Muito obrigado. Eu é que agradeço a presença e todo mundo tem capacidade de mudar de emprego, de abrir novas frentes, desde que ele esteja ciente e gosta do que faz. Muito obrigado pela presença com a gente. Para você mandar sugestões, entrar em contato, use o nosso site, é jws.com.br e o nosso Twitter, acompanhe, nós mandamos por lá as novidades, @JoséVille, WILLE. Até a próxima.